Shalom, a paz do Senhor, usando conforme eu falei, a apostila da IEAD, do Ministério Shalom. Nós estamos trazendo o tema sobre obreiro. E hoje vamos falar sobre o obreiro precisa ter postura. Letra A. Nos cultos, os obreiros são distribuídos de acordo com a escala para atender à necessidade da liturgia e precisam cumpri-las diligentemente, ou seja, totalmente, com apreço, com carinho, com amor, com apego. Você é o obreiro da casa de Deus e deve dar o exemplo. Seja na portaria, salão, entrada dos banheiros, corredores, na verificação do abastecimento de copos, papel higiênico, papel toalha, os ventiladores estão ligados, desligados, as luzes, limpeza do templo, organização das cadeiras, os obreiros saem dessas cadeiras lá tudo jogado de qualquer jeito, observando se algum membro esqueceu seus pertences no final de cada reunião, etc. A sua aplicação lhe dará destaque na igreja como um verdadeiro homem ou mulher de Deus. Isso aqui, queridos, são atribuições do verdadeiro obreiro, da verdadeira obreira, diácono, diaconisa. Ele tem que ser o exemplo. Seja na portaria, dependendo do tamanho do templo, da igreja, tem que estar atento ao salão, à entrada dos banheiros. Principalmente criança, olha 200 vezes no banheiro, às vezes bagunçar lá dentro. Está atento, como eu falei, dependendo do tamanho da igreja, aos corredores, na verificação do abastecimento de copos. O copo acabou, e aquele obreiro, aquela pessoa só vai saber quando chega alguém e diz assim, olha, não tem copo lá para beber água, tem que estar atento. Papel higiênico, papel toalha, ventiladores, luzes, limpeza do templo, organização das cadeiras. Meus queridos, acabou o culto. Sempre tem obreiros, às vezes não está nem em serviço, mas está sentado ali. As cadeiras que tiveram ao seu alcance, você pode ir ajeitando, colocando, arrumando as cadeiras, não deixando jogadas de qualquer jeito. Quando o outro obreiro vier fazer limpeza aqui, aí arruma. Não é assim, isso não é amor. Isso não é viver em união com irmãos. Como diz o Salmo 133:1. Então, tudo isso, observando se algum membro esqueceu, algum pertence, e etc., agindo como homem e mulher de Deus. B. Durante os cultos, o obreiro deve se comportar de forma decente e espiritual. E não sou o primeiro a estar conversando com a pessoa que está do lado,
ser o primeiro a correr e ir para o banheiro, ser o primeiro a se levantar e fazer alguma coisa. Não, se comportar de forma decente e espiritual, fugindo das brincadeiras de mau gosto, apelidos, fofocas, contendas, discussões, conversas durante o culto, já falei aqui, né? Circulação no templo, fora do seu dia de atuação e outras coisas. O verdadeiro obreiro, ele não pode fazer isso. Não deve. Não deve. Ele não será exemplo e nem visto com destaque pelos demais. O que Deus espera do seu ministério obreiro? Que você esteja disposto a servir e não ser servido. Vamos ver Mateus 20, 28. Mateus, capítulo 20, versículo 28. O que nos diz a palavra? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O único que poderia ter vindo para ser 100% servido, ele veio como obreiro, como escravo, conforme está no original do Pai, e ele não veio para ser servido, ele veio para fazer a obra servindo. Letra B. Que lute em favor da igreja e não contra ela, como muitos fazem. Nós encontramos muitos assim. Muitos assim. Só aquele obreiro. Quando eu digo obreiro, já falei, né? Diácono, diaconisa, enfim, liderança, que dá trabalho, que foge da sua igreja, que abandona o seu lugar, deixa o seu lugar vazio, some, uma série de coisas, é um péssimo exemplo. Esse não luta a favor da igreja. Ele luta contra a igreja, como muitos fazem. Às vezes reclamando da pregação, reclamando do pastor, reclamando da doutrina. Uma igreja como a nossa, a Igreja Missionária Betuel, é uma igreja em que nós não procuramos observar a doutrina que o homem criou, mas assim, o que a Bíblia realmente diz. Quando nós falamos, inclusive, sobre vestimentas, nós não colocamos aqui uma lista de como que tem que ser a indumentária. Nós simplesmente vamos para a Bíblia, onde Paulo diz ali na sua carta a Timóteo, e que as mulheres vistam-se decentemente, com pudor, para fazer as varoas que sabem, têm discernimento do que significa pudor, modéstia, vestir-se da forma, não como pastor, doutrina da igreja dita, mas como a Bíblia fala. Então, a pessoa que ama e luta a favor da sua igreja, ela não se levanta contra.
mas sim a favor.